Oi, oi, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou a Verônica, sou terapeuta holística, taróloga, reikiana e é um prazer muito grande ter você por aqui. Bem, esse tipo de assunto é um pouquinho, fora da casinha. Então, se você gosta, já deixa o seu like, se inscreva, porque hoje nós vamos conversar de um assunto assim um pouquinho mais complexo. Muitas pessoas já escutaram lendas, já tiveram algum tipo de experiência, com aparições, com entidades, mas por que que essas entidades aparecem? Por que que tantos espíritos, tantas pessoas hoje desencarnadas simplesmente se recusam a ir para o plano espiritual? Aliás, a ir para o local que tem que estar dentro do plano espiritual. Já deixando bem claro que aqui nós não estamos para discutir religião de ninguém. Eu vou colocar aqui com base naquilo que eu aprendi dentro do espiritismo e também tirando algumas conclusões, que a gente vai tendo ali ao longo da vida de casos que vão sendo relatados pela história. Bem, eu fui vendo alguns vídeos de alguns youtubers que colocam a respeito, de aparições de muitos anos, coisas assim comprovadas, tanto historicamente como relatada, de alguma forma. Lógico que muitos casos são extremamente fantasiosos, alguns muito inventivos, inventados, mas todos eles com uma base assim bem importante para a gente tirar as conclusões. Bem, o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês sabem, foi decodificado pelo Allan Kardec na época ali de 1850, mais ou menos. Nesse momento, a espiritualidade, o espiritismo, ele é difundido por toda a Europa, não só na Europa. Diversos locais estavam tendo manifestações mediúnicas, manifestações espirituais. Mas essas manifestações só começaram nessas épocas? Óbvio que não. Mas antes, por que será que era tão mais fácil você ter um contato mais abrangente com o lado de lá? Ao meu ver, não vamos colocar isso como uma verdade absoluta. Pelo estudo que eu tenho a respeito de Allan Kardec, não é tão grande, mas acho que dá para colocar alguma coisa aqui. Ele é escolhido pela espiritualidade para estar explicando a respeito de como é lá no plano espiritual pelo seguinte. Primeiro porque, no caso, o Hippolyte, ele era um acadêmico, tido ali como meio que cético, um cristão, mas que não acreditava em outras coisas, aparições, que tem isso como charlatanismo, alguém que está ali tentando manipular aquilo de alguma forma. Mas é justamente o que acaba acontecendo com ele, Ele tem a plena certeza de tudo aquilo que está acontecendo ali, com base em estudos, tendo que ele tinha um método de comprovar tudo aquilo que estava sendo dito em vários médiums ao redor da Europa. Então, um não tinha acesso ao outro e davam exatamente a mesma resposta. Bem, mas existem aquelas pessoas, que iam relatando de aparições que faziam diversos tipos de brincadeirinha. Dentro da espiritualidade, esses espíritos são chamados de zombeteiros. Quer dizer, eles se descobrem, fora da carne e automaticamente começam a pregar peças naquelas pessoas que estão encarnadas. Eles acham aquilo engraçado. Uma coisa que poderia assustá-los enquanto em vida, eles começam a achar engraçado, Mas não é aí que nós vamos chegar. Eu quero conversar primeiro a respeito de uma história que eu vou contar aqui somente por alto, que é a do Sr. Bell, que era um senhor que, na época da colonização ali dos Estados Unidos,
Esse homem chega em uma determinada aldeia, e lá, que era aldeia mesmo, né, porque era uma região totalmente indígena, e os indígenas, tanto dos Estados Unidos como do Brasil, do México, de vários locais, todos eles tinham uma ligação muito forte, né, com o plano espiritual, com o lado espiritual. Eles sempre tinham uma crença muito grande da eternização da alma, do espírito em si. Eis que existia uma moça que morava dentro de uma determinada área, e essa moça morava sozinha, ela não tinha ninguém. Então o senhor Bel acha que porque aquela moça está morando sozinha, ela é solteira, ele achou que estava fazendo um favor para ela. Acho que foi isso, né? Foi lá e assassinou a moça e ainda tomou as terras dela. Só que isso não ficou barato para ele não, né? Aquela aquele espírito, porque entidades são seres de luz. Quem é a entidade? Um anjo é entidade, um santo mesmo é uma entidade, espíritos ascensionados, eles são entidades. Então, entidade, o que eu compreendo é sempre aquele que está apto a fazer o bem, alguém que está ali para poder ajudar de alguma forma. No caso da senhora Kate, da senhorita, né? Ela era no caso, é um espírito, né? Assim como nós somos. Ela resolveu que não iria para o cantinho dela, né? Para o lado espiritual, e foi assombrar aquela família. E fez um verdadeiro rendezvous dentro daquela casa até adoecer o Sr. Bel. E em um outro vídeo nós vamos conversar sobre isso, né? Quando a vítima se torna o algoz e quando o algoz se torna a vítima e quais são as consequências disso. Bem, eis que até hoje essa Fazenda dos Bel, que hoje virou a Fazenda dos Bel, é um local dentro ali na área dos Estados Unidos conhecido, o pessoal ali paga para poder conhecer o local. Como eu disse, eu não vou me aprofundar. Então, eis que vi outro vídeo, todos eles baseados ali dentro do castelo de Windsor e de outros castelos da família real inglesa. Todos aqueles espíritos que ainda se encontram lá são dessas épocas da Ana Bolena, do rei Henrique VII, todos esses nessas épocas. Ok. E há também as histórias aqui dentro do Brasil, a maioria também dentro dessas épocas. Então, é uma conclusão que não é totalmente ali, sabe, enraizada, a gente pode entrar em outros parâmetros, mas o que eu consegui compreender, porque eu fui de acordo com a base histórica, né, que antes de chegar Allan Kardec dentro da Europa para poder fazer a codificação do espiritismo, essas pessoas não tinham conhecimento nenhum de plano espiritual, quer dizer, desencarnavam, voltavam, desencarnavam, voltavam, desencarnavam, voltavam, e ainda assim continuavam com aquele tabu, com aquela mente totalmente fechada para esse lado das colônias espirituais. E todos esses espíritos, eles estavam presos muito fortemente à matéria. Quer dizer, reis que não queriam largar o seu tesouro, de certa forma, né? Que não queriam deixar o poder. Rainhas também que não queriam deixar este poder de forma alguma. Pessoas que não se desapegavam das suas moradias ou de determinada coisa ali dentro dessa moradia. E isso é um fato isolado somente para esses espíritos? Obviamente que não. Ainda assim, ainda hoje, nós temos, em pleno século XXI, sim, pessoas que desencarnam, só que aí elas ainda se acham únicas, né? Porque muitas delas, às vezes, cuidam de uma família inteira, como é o caso dos pais de família, mães que não conseguem desapegar dos seus filhos, filhos que ficam
como a minha mãe está triste, meu pai está triste e não conseguem se desapegar. Pessoas desencarnadas que chegam do lado espiritual e têm medo porque ainda não têm conhecimento de que elas precisam entrar naquele momento em meditação, pedindo auxílio. É como se você chegasse em um país diferente, não conhecesse a língua, então você vai ter que dar um jeito de se comunicar de alguma forma. E quando eu digo não conheço a língua, não é que você não vai falar português ou inglês, italiano, seja lá a língua. É que você ainda não... Você vai chegar naquele local e vai achar que está sonhando, né? Que aquele ali não é um local existente. Como assim? E há alguma coisa de errado nisso? Não, não há nada de errado nisso. Mas é preciso sim que você comece a entrar em oração naquele momento. Ai, Verônica, então eu cheguei do outro lado, não conheço ninguém, como que eu vou fazer oração? É simples, toda vez que a gente está em desespero aqui, né, dentro da terra, a gente não começa a clamar a Deus? É a mesma coisa, comece a clamar a Deus ali. Respire fundo por diversas vezes e peça ajuda ao seu anjo guardião ou ao seu mentor espiritual. Pode ter certeza de que alguém aparecerá para te ajudar. Não queira ficar dentro do plano terrestre. Esse é o nosso plano de passagem. Nós viemos para cá para ajudar esse plano a evoluir e para que nós evoluamos junto. Não há necessidade de ficar aqui. E como que nós podemos fazer para que esses irmãos espirituais que ficam dentro das nossas casas, se recusando a ir para o plano espiritual? É muito simples, existe uma coisa chamada culto no lar. Esses cultos no lar são feitos para que nós equilibremos a energia do ambiente, para que saia da vibração do espírito, porque ele começa assim a se sentir parte daquela família, ele se afiniza com aquelas pessoas. Ele é um ser humano que estava aqui, mas hoje está desencarnado. Então, por coincidência, assim como você tem um vizinho que acaba simpatizando com você, ou se antipatizando com você, ou qualquer outra pessoa, assim também acontece com o espírito. Mas há um problema aí também. Existem aqueles espíritos que morrem enquanto encarnados de uma forma muito violenta e eles podem entrar em perturbação dentro do plano espiritual. E ainda existem aqueles que aqui foram evangélicos ou eram doutrinados mais ou menos dentro da religião evangélica e acreditam que entrarão em dormência. E quando chegam ao plano espiritual, ficam por muito tempo dormindo. E ali é a mesma coisa do que aqui. Você não vai para lá para dormir. Você vai para viver, porque a vida não acaba. A vida continua aqui e a vida continua lá. E um dia teremos um novo recomeço aqui, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com as nossas provas. Ficou entendido? Eu espero que sim. Bem, como eu disse, essas são minhas conclusões misturadas com alguns estudos. Então, se você acha que tem alguma coerência para você, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz. Se você acha que não, Verônica, você tá fora da caixa, minha filha. Então, bugada não. Também não tem problema. Aqui não estamos para condicionar a opinião de ninguém. É para todo mundo tirar suas dúvidas, tanto eu quanto vocês. Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu dislike. Deixe seu comentário. Se você precisa de alguma consulta terapêutica, o meu contato está na descrição do vídeo. E se você ainda não me segue no meu Instagram, também tem o link lá. Um beijo, até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Acho que ele